agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a paz de Cristo Jesus a todos que estejam nesse momento assistindo, esperando da parte do Senhor uma palavra. Esta manhã eu quero vir trazer uma palavra ao seu coração, ok? Gostaria que, se possível, você que já é evangélico, que tem o hábito de abrir a Bíblia e verificar a palavra, gostaria de você abrir sua Bíblia aí, por gentileza, em Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Mateus capítulo 24 e o versículo 35 vai dizer: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Querido Deus e Pai, obrigado por mais uma vez o privilégio de poder falar da Tua palavra, da grandeza que é a Tua palavra, Senhor. Esta manhã me usa como instrumento, ó Deus, como canal, como resposta, como alvo, como uma ponte, ó Deus, nesta manhã. Que os nossos corações, aqueles que estão ouvindo nessa manhã, estejam receptivos para receber o que nesta manhã o Senhor trouxe ao meu coração, ó Pai, falou comigo, e eu estou compartilhando com cada ouvinte e assistente, alguém que esteja assistindo do outro lado. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor, Nossa irmã Neide, Ivanilza, Sandra Mara, Mateus capítulo 24 e o versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando Deus estava falando para os discípulos acerca dos finais dos tempos, os discípulos perguntam a Deus, os discípulos pedem a Deus um sinal, os discípulos pedem para entender como seria esse dia. O dia do arrebatamento, o dia da vinda, na verdade, de Deus. Como seria? Para que eles não fossem pegos de surpresa, e eles estavam perguntando como é que vai ser isso, como é que isso vai suceder. E o Senhor Jesus começa a dizer a ele, os acontecimentos, paz Cleidinha, paz Jana, os acontecimentos que iriam anteceder, mas não disse o dia exato em que o Senhor iria voltar, Mas ele começa a relatar para os discípulos, dizendo: olha, quando você vê rumores de guerra, pai contra filho, filho contra os pais, irmãos contra irmãos, e ele começa a dizer uma grande coisa: ai daquela que esteja grávida, o céu vai escurecer. E a Bíblia vai dizer que o Senhor está dizendo assim: olha, vocês não fiquem apavorados, porque esse ainda é os sinais do tempo, mas o Senhor vai, abreviar esse sofrimento e vai tirar a sua igreja. E os discípulos estão dizendo isso, e eles ficam questionando, e eles ficam realmente amedrontados. O sol vai parar de dar a luz, e a lua também, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. O Senhor começa a dizer, porque eles perguntam, para quem entrou agora como Jana, assim, Mateus 24 e o versículo 35. E para a gente entender, porque a gente não pode pegar um texto isolado, assim, para poder estar ministrando. Então você tem que entender o contexto que o Senhor falou essa palavra. Que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas tudo que Deus prometeu para você, o que Deus disse que ia fazer, Ele vai cumprir. Assim como Ele disse para os discípulos, quando eles fazem uma pergunta para os discípulos. O Senhor fala para os discípulos e pergunta assim, os discípulos perguntam assim a Jesus: como é que vai acontecer os finais do tempo? Como é que vai ser a tua vinda? Como é que a gente vai saber que o Senhor vai voltar? Que o Senhor vai buscar nos levar para a glória? Como é que vai ser isso?
E o Senhor, Ele diz os sinais, mas o Senhor, Ele traz um alerta para eu e você estar preparado, não se preparando. Você vai ver que a Bíblia não vai dizer, como algumas pessoas, a gente, pelo menos eu vi, né, já às vezes escritos em montes, em paredes, prepara-te, ó igreja, porque o Senhor está próximo. Querido, nós vamos entender que Deus, quando está dizendo para os discípulos, Ele está dizendo que não é para se preparar, é para estar preparado. Não é para que seja pego de surpresa. E quando eu estava lendo, só para você entender, né, essa palavra, mas quando Deus estava falando ao meu coração nesse texto, eu estava fazendo a minha devocional, e quando eu chego nesse versículo, algo forte bateu no meu coração, né, porque até os sinais que não foram muito agradáveis de ser ouvido pelos discípulos, que vai ter rumores de guerra, vai, daquela que estiver amamentando, se estiver no telhado, né? E o Senhor, eu posso acreditar que Deus, olhando afeições, e como Deus conhece também o coração de cada um de nós, Ele olha e vê o coração daqueles discípulos amedrontados, né? Por tanta coisa que iria acontecer, e ainda assim, não era o dia exato, tipo, esses eram os sinais, mas ninguém sabia qual era o dia da vinda do Senhor. E o Senhor disse, olha, é bom estar preparado, é bom estar preparado. Mas quando eu cheguei nesse versículo, o Senhor diz, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele quer dizer, como ele até diz, quando você for ler o texto, você vai ver que ele diz assim, ó, naqueles dias vão ter, versículo 22, se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém sobreviverá, né? Oh, querida, mesmo que Deus até abrevie, né, alguns sofrimentos, algumas palavras que Ele está dizendo, né, para que haja sobrevivência, mas o Senhor está querendo dizer aqui, olha, até tudo isso que Ele falou, que pode até causar medo, espanto, Ele está dizendo, olha, nenhuma dessas palavras vai ser impedida de ser cumprida. E aí, quando eu estava lendo esse texto, porque quando a gente olha aí, eu te confesso a você, assim que eu olhei, né, assim, a gente traz logo para o âmbito realmente assim, de bênção, né? Eita, lembrei do que Deus prometeu para mim, e o que Ele prometeu para mim pode passar tudo, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir. Não sei você, mas quando eu li esse texto, eu vi, foi algo que Deus também ensinou no meu coração e falou comigo. Filha, e muitas vezes, o que eu também disse, né, a respeito do que ia passar, né, porque a gente no mundo, a gente vai ter provações, tribulações, mas não precisa ter medo, porque nós vamos estar, vocês estão protegidos, né, pelo Senhor. O Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai dar-nos escape. Por gentileza, alguém pode colocar aí a referência, que a nossa irmã diaconisa entrou agora e está pedindo a referência, só para eu não perder aqui, tá certo? Então, Mateus 24 e o versículo 35. Por gentileza, se outra pessoa entrar depois, aí alguém coloca, tá certo? E o Senhor disse assim, olha, os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E automaticamente eu me lembrei do que diz Jeremias. Eu gostaria que, se você pudesse abrir a tua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 1, né? Muito conhecido, Jeremias capítulo 1 e o versículo 12, vai dizer, o Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Sabe, querido, que muitas vezes eu e você, quando lê esse texto, automaticamente a gente só pensa nas bênçãos. E muitas vezes a gente esquece que, como Deus falou que no mundo a gente ia ter aflições, para a bênção acontecer, a gente precisa entender que muitas vezes antecede de um problema. E talvez você esteja dizendo assim, poxa, pastora, eu estava aguardando, né, a palavra do dia, eu estava esperando, e a senhora vem dizer que até alguma prova, alguma situação que eu vou passar, Deus não vai impedir. Não, querida, não vai. Ele pode até
abreviar o teu sofrimento, sabe? Mas o que ele falou para você, ele vai cumprir. Mesmo que aquilo seja desagradável para nós, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém. Não estou julgando a tua vida não, por você pensar assim, porque eu também muitas vezes penso assim, porque ninguém gosta, ninguém é masoquista para gostar de sofrer. Mas só que quando a gente olha para esse texto, quando o Senhor diz, você vai ter que ver que o Senhor está falando dos fins dos tempos, porque os discípulos estavam perguntando. Mas quando a gente olha, a gente logo, né, porque eu digo, quando eu li, né, meu coração chega, borbulhou, né, eu disse, mesmo eu com essa idade, eu sei que o que o Senhor falou ao meu respeito, Ele vai cumprir, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. E o Senhor estava tratando ao meu coração, e eu estou compartilhando com você. Filha, mas no meio do percurso, onde a promessa ainda vai ser cumprida, aí vai acontecer alguns sinais, algumas situações que não vão ser muito agradável. Mas não precisa temer não, filha, porque esses dias, esse sofrimento vai ser abreviado. Como vai ser abreviado? Né? Esse aqui, o texto, o Senhor está falando, mas como a gente pode abreviar esse sofrimento na nossa vida? Indo ao altar de Deus, à presença dEle, pedindo socorro dEle. Davi, quando tinha sido perseguido pelos seus adversários, Davi tratava logo de ir buscar a presença do Senhor. O Senhor não deixava que os inimigos atacassem, mas porém o Senhor o livrava, do ataque dos inimigos. E Davi pôde aprender sempre a buscar a presença de Deus. E eu quero nessa manhã trazer essa palavra do dia para você. Sabe, todas as palavras que Deus falou ao teu respeito, pode ter certeza que elas irão se cumprir. Porque Deus é o Deus que Ele vela para cumprir a sua palavra. Ainda que no meio do percurso, ainda que no meio do caminho, do chegar à promessa na sua vida, vai existir situações que vão ser muito agradável. Eu quero te dizer também uma palavra de esperança, que o Senhor diz, olha, esses dias serão abreviados. Mas como a gente pode abreviar essa situação, esse sofrimento que a gente está passando? Na presença de Deus, buscando a presença de Deus, nos derramando na presença de Deus. Sabe, é isso que Deus deseja nessa tarde, está dizendo para mim e para você. Dizendo, querido, que olha, tudo que Deus falou, que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para realizar na sua vida. Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você serve, Ele vela para cumprir toda a sua palavra. Passa céu, terra, mas as suas palavras não passarão. O que Deus prometeu a você, o que Ele disse para você, vai se cumprir. E se você está dizendo, mas parece que está demorando, eu acho que eu não vou aguentar, sabe? Eu sei que Deus nos ensina a que esses dias, essa situação seja abreviada em nossa vida, entrando no caminho da adoração, no caminho da busca, da entrega, do derramar na presença do Senhor. Mas entende, querida, algo da parte de Deus, que Deus está dizendo para mim e para você. Ele vela para cumprir as suas promessas. E ainda que eu e você ache que está demorando, que não pode acontecer, eu quero te dizer que Ele diz que pode passar o tempo, pode passar o céu, a terra, pode você achar que está tardio, porque o meu tempo e o teu tempo não é igual ao de Deus. E eu quero dizer que o Senhor está dizendo, mas as minhas palavras, o tempo pode passar, a situação pode passar, as pessoas podem passar, as coisas podem mudar, mas as palavras de Deus, o que Ele prometeu a você, essa não passa, essa se cumpre. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que você seja um agente abençoador na vida do seu próximo,
envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para ser abençoado também com essa palavra do dia, que você possa ter guardado e recebido nessa tarde, né, que para mim já era amanhã ainda, né, assim, mas a palavra do dia, né, que Deus trouxe ao meu coração para te entregar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Deus falou para você, pode passar o tempo que for, pode passar pessoas, situações, locais, não vai impedir de Deus cumprir o que Ele falou para você. Guarda essa palavra. Por isso que quando o Senhor fala para Jeremias, e ele traz ao entendimento de Jeremias, ele diz o que você vê, ele diz uma vara de amendoeira, e o Senhor diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para cumprir. Deus diz para cumprir as minhas palavras. Portanto, esse texto também fala sobre o cumprimento. Ele vai dizer, pode passar o tempo que for. Pode alguém achar até que nem vai acontecer isso, achar como um fenômeno da terra, como um acontecimento histórico ou qualquer outra coisa. Mas o Senhor está dizendo, as minhas palavras não passarão, porque Ele vela para cumprir o que Ele prometeu. Deus abençoe, né, a tua vida, que você possa, nessa tarde, né, receber da parte de Deus o que Ele falou para você, tá certo? Deus abençoe, né, a todos, em nome de Jesus. Amém.